O slide apareceu para vocês? Vocês estão visualizando o slide? Sim. Ok. Então, sejam todos bem-vindos a um módulo específico, né? Como vocês viram desde as últimas aulas, agora, quando nós passamos pelos módulos gerais, que são exercícios de mobilização articular, alongamento, né? Inibição e exercícios resistidos, são exercícios terapêuticos que são globais. O que são exercícios globais? Né? O que é que na fisioterapia chama global? É porque você está usando todos os dias, todos os pacientes que passaram por um período de imobilização ou de intervenção da fisioterapia, sempre vai ter algum distúrbio, alguma alteração do movimento que vai necessitar de algumas dessas técnicas. Então, a gente utiliza todos os dias. São exercícios de abordagem geral, né? E aí existem as especificidades, né? Que são pacientes que vão apresentar algumas alterações e outros não vão apresentar. Então, por exemplo, exercícios de facilitação neuromuscular proprioceptiva, não é todo paciente que precisa. Geralmente são aqueles pacientes que têm lesões neurológicas. Então, são técnicas específicas. Por exemplo, Pilates. Pilates é uma técnica de fortalecimento, né? Então, por que ela é mais específica? Porque você precisa fazer o curso para poder você aplicar essa técnica na sua clínica, né? Para você deter esse conhecimento, ter um certificado que lhe garante que você é habilitado para você aplicar essa técnica. E aí, como ela facilita e ela reabilita ou ela previne vários fatores funcionais, então ela é bem específica, né? Então, um paciente que tem alteração de equilíbrio, um paciente que tem alteração postural, um paciente que precisa fortalecer de forma mecânica. Por que eu digo que ela é específica? Porque vocês aprenderam exercícios resistidos, que é uma abordagem geral, que você pode utilizar em qualquer paciente que precisa fortalecer. Já a técnica de Pilates, você precisa conhecer os princípios para saber aplicar da forma correta, né? E ter o conhecimento de como utiliza-se os aparelhos também, porque cada aparelho tem uma abordagem de aplicação específica, né? Para determinadas situações específicas também. Então, é por isso que a gente chama de técnicas específicas. E hoje nós vamos ver outra técnica específica, que é mudanças de decúbito. E aí eu acrescentei reeducação funcional, porque dentro das mudanças de decúbito, nós vamos reeducar a função, que é mudar de decúbito. Porque mudar de decúbito é uma função, né? Você sentar, levantar, girar na cama para a direita, girar na cama para a esquerda, ficar de decúbito ventral, ficar de decúbito dorsal. Isso é uma liberdade funcional que o fisioterapeuta vai reeducar essa função para esse paciente que não consegue fazer. E geralmente são pacientes também que apresentam lesões neurológicas. Então, um paciente que tem um AVE, por exemplo, que é uma das patologias que a gente mais reabilita na clínica, que você aplica FNP, facilitação neuromuscular proprioceptiva, né? Então você também vai aplicar as mudanças de decúbito, porque esse paciente ele vai ter dificuldade de se locomover na cama, no leito, ok? Então, isso é uma reeducação funcional. Você ensinar, reeducar esse paciente que não consegue ter a liberdade de se virar no leito sozinho, e aí a fisioterapia vai restabelecer essa função, ok? E aí também tem a intervenção com exercícios, que são os exercícios gerais, mobilização articular, alongamento, inibição ativa, que é a inibição neuromuscular, ou o próprio fortalecimento também, em cada decúbito.
Em cada decúbito, em cada mudança de decúbito que o paciente vai começando a se movimentar, a fisioterapia pode aplicar uma técnica de exercício terapêutico, que vocês já sabem, que pode ser qualquer uma dessas, que o paciente está com dificuldade, né? E essa técnica ela vai entrar naquele decúbito, ou seja, por exemplo, o decúbito, o paciente está em decúbito dorsal, que é o que ele mais fica na cama, no leito. E aí ele não consegue mudar de decúbito dorsal para decúbito lateral, ou esquerdo ou direito. Aí a fisioterapia vai intervir com exercícios terapêuticos. Pode ser um encurtamento, uma contratura que está dificultando, e aí você faz alongamento com inibição neuromuscular para promover uma melhora desse encurtamento, dessa contratura, né? Porque isso pode estar dificultando essa mudança de decúbito, de dorsal para lateral. E aí você também evidencia que após a melhora da flexibilidade musculoesquelética, esse paciente também precisa fortalecer, porque a fraqueza muscular, né, ela pode também ser uma alteração para que esse paciente não consiga se movimentar sozinho. Na grande maioria das vezes, são essas alterações, contraturas principalmente, e fraqueza muscular. Porque se eu tenho a minha musculatura fraca, eu não tenho força suficiente para me mudar de decúbito sozinho, né? Então, no decúbito que eu estou, decúbito dorsal, a fisioterapia vai aplicar exercícios terapêuticos, né, principalmente de alongamento ou de fortalecimento, para favorecer essa mudança de decúbito, de dorsal para lateral, de lateral para sentado. Então, é uma progressão que vai ocorrendo de forma evolutiva, ok? É por isso que nessa aula eu coloquei aqui, logo no início, na introdução dela, que nós vamos intervir com exercícios terapêuticos em cada posição que o paciente se encontre. Porque o que é mudar de decúbito? É você sair de uma posição para outra. Na posição que você se encontra, que você consegue ficar, para uma posição que você tem dificuldade de ir. Por exemplo, de dorsal para lateral. Então, para cada mudança de decúbito, quando eu observo que o meu paciente ele tem fraqueza muscular e não consegue sair de decúbito dorsal para decúbito lateral, então naquele decúbito dorsal eu vou fortalecer essa musculatura para facilitar a mudança de decúbito dele. Professor, e que técnica a gente vai aplicar? Se você aplica uma técnica de exercícios resistidos, né, com resistência manual, e o paciente não consegue mudar porque ele está tão debilitado que a sua resistência manual no membro superior, no membro inferior, é muito alta e ele não consegue vencer, então a gente aplica a técnica ativa de mobilização articular. Mobilização articular ativa, ele faz sozinho os movimentos, né? O objetivo de fortalecer essa musculatura, e aí evolui para um exercício resistido, facilitando mais ainda a mudança de decúbito, a mudança de posição, para que ele consiga realizar essas mudanças sozinhos. Então, de uma forma geral, o que seriam essas mudanças de decúbito? É o paciente se mudar, se movimentar, né, no leito sozinho, ok? E na medida que ele apresenta dificuldade para essa mudança de decúbito, aí você identifica essa dificuldade, essa alteração, essa limitação física, né? Porque essa limitação física pode ser uma contratura, pode ser dor, né? Dor, ela dificulta a movimentação. Se o paciente está com a dor na região da coluna, então ele vai ter muita dificuldade de sair de um decúbito que ele está para um outro decúbito. Então, qual é o objetivo? Aliviar ou inibir a dor. Então, quando essa dor for aliviada, for inibida, e aí sim, aí o paciente vai ter uma melhor facilidade para mudar de decúbito. Então, para cada
dificuldade encontrada na avaliação, para cada alteração, para cada limitação física, você vai identificar quais são essas limitações. Naquele decúbito que ele está, você vai reabilitar essas limitações físicas com todos e quaisquer exercícios terapêuticos que vocês conhecem, que vocês aprenderam na cinesioterapia, para facilitar o desenvolvimento progressivo de todas as fases de mudança de decúbito, sejam ela qual for, de mudança de decúbito de dorsal para lateral, de lateral para ventral, ou seja, de decúbito ventral, né? E também para o decúbito sentado, até chegar no decúbito de pé, porque a gente vai obedecer toda essa fase evolutiva das mudanças de decúbito, né? Observando aqui, o paciente tem dificuldade de sair de uma para outra. Então, as fases são essas: decúbito dorsal, lateral, ventral, sentado e em pé, ok? Então, todas essas mudanças de decúbito são as que o paciente ele tem que aprender a ter independência funcional para fazer sozinho. E aí a cinesioterapia, ela tem essa técnica específica, que é mudanças de decúbito, que vai facilitar, né, a movimentação desse paciente no leito, ok? Conseguiram compreender o que é mudança de decúbito? Eu entendi. Só Sim, que professor. tem a questão de pacientes tetraplégicos. Também se entra essa forma de Paciente terapia. tetraplégico, Sim, ele não faz mudança de decúbito, né? isso. Porque ele não tem mobilidade tetraplégica, ele não tem mobilidade do pescoço para baixo, ele só movimenta a cabeça. Então, todas as mudanças de decúbito, de 2 em 2 horas, que é isso que vocês vão ver hoje aqui, que elas são realizadas, todas essas mudanças de decúbito são realizadas pelo cuidador, né? Que uma pessoa em casa vai mudando a cada 2 horas para evitar as úlceras de pressão, né? Elas aparecerem, que são aquelas feridas que elas ocorrem quando o paciente fica muitas horas na mesma posição, sem mudar de decúbito. Vai evitar edemas, vai evitar, junto com as mobilizações articulares, né, turma? Aqui vocês vão utilizar, por isso que as mudanças de decúbito, elas têm sempre a intervenção de exercícios terapêuticos. Porque como vocês estão observando que, por exemplo, o paciente tetraplégico, o paciente paraplégico, o paraplégico ele até vira de decúbito sozinho, porque ele tem força, né? Ele tem força na coluna e tem forças em membros superiores. Por quê? Porque a fisioterapia o habilitou para isso, né? Deu estabilidade na coluna, fortaleceu os braços e ele consegue sair do decúbito dorsal para lateral, consegue sentar na cama, consegue sair da cama para a cadeira de rodas e se mobilizar e se movimentar na cadeira de rodas sozinho. Por quê? Porque a fisioterapia, né, através de exercícios terapêuticos, seja de mobilização passiva, seja de mobilização ativa, seja de alongamento, nós conseguimos fazer com que esse paciente evoluísse para chegar até a cadeira de rodas. E aí ele tem independência funcional para fazer o que ele quiser, para trabalhar, né? Para fazer suas atividades de casa. Já o tetraplégico, não. O tetraplégico, ele vai ficar na cama e vai fazer fisioterapia para sempre, né? Por quê? Porque se ele parar de fazer fisioterapia, o que vai acontecer? Vai acontecer uma imobilização prolongada. Ele vai perder a mobilidade das articulações, né? Por exemplo, ele já não se movimenta, né? Ele não tem movimento, ele não tem esboço de movimento, mas as articulações vão ficar rígidas, porque se você move, ele tem a mobilização passiva, né? Ele ainda tem a mobilização passiva. O fisioterapeuta consegue mobilizar, consegue fazer alongamento passivo,
Uma vez que ele não tem estímulo da fisioterapia nenhum, o que é que acontece com as articulações? Elas vão ficar duras, vão ficar enrijecidas. Vai aparecer as contraturas artrogênicas, lembra? A gente fala muito de contratura miostática, que a gente só lembra da miostática. Mas vai ter as contraturas artrogênicas. As articulações, elas vão se contraturar. E aí ele não a fisioterapia não consegue mobilizar mais as articulações. E aí vai sentir muita dor, não é? Vai ser difícil locomover ele no leito, né? Mudar de decúbito dorsal para lateral, porque as articulações elas vão entrar no estágio de contratura. Então, o papel fundamental da fisioterapia num paciente tetraplégico é fazer com que ele mantenha a mobilidade do líquido sinovial, né? A mobilidade articular passiva, é claro, não vai ser ativa, né? Porque ele perdeu essa mobilidade, mas a fisioterapia vai tentar manter a mobilidade articular, né? Para que ele seja uma pessoa que, por exemplo, se você colocar ele na cadeira de roda amarrado, ele consegue ficar. Por quê? Porque as articulações se flexionam. Uma vez que a fisioterapia não movimenta essa articulação, o joelho vai ficar em extensão permanente, os braços vão ficar em extensão, não é? Ou seja, o corpo inteiro vai entrar no estágio de contratura articular e evoluindo para as contraturas musculares também. Então, esse paciente vai sofrer muito, porque além dele ter perda do movimento, ele vai ter um corpo com várias contraturas no corpo inteiro, né? Então, ele vai realmente ficar no estágio de incapacidade geral, né? Que a incapacidade é quando você perde totalmente a mobilidade daquela articulação. Então, esse é o papel da fisioterapia. Infelizmente, é um paciente que não se move, mas que a fisioterapia tem que ajudar ele a se movimentar de forma passiva para ele ter toda essa manutenção, né? Edemas, úlceras, evitar contraturas, evitar incapacidades. Por quê? Ele entende. Se a cabeça se movimenta, ele tem total consciência do seu corpo, né? Porque a mente funciona. Entenderam? Tudo bem? Entendi. Obrigado. E aqui, ó, está as posições que eu coloquei aqui para vocês, que são os locais, esses círculos vermelhos, são os locais que, se o paciente não mudar de decúbito de 2 em 2 horas, vão ocorrer as úlceras de decúbito, ou as úlceras de pressão, ou as escaras, as feridas, né? A pele se rompe e aí as feridas aparecem e são de difícil cicatrização. Por quê? Porque se esse paciente ele não se move sozinho no leito, esse local não está tendo circulação, não é? Não tá tendo, o sangue não está tendo as suas propriedades circulantes para mandar nutrientes para esses músculos. E esses músculos necrosam, eles morrem, e aí a ferida se rompe. Então, o paciente que está no leito, seja tetraplégico, seja paraplégico, seja com sequela de AVE, que tem dificuldade de se movimentar sozinho, precisa de assistência do cuidador, ele deve ser movido, ele deve mudar de decúbito a cada 2 horas, ok? E aí esses são os locais que vão aparecer as feridas, né? Notem que são regiões que têm saliências ósseas, né? Que têm protuberâncias ósseas, ó. Ok? Aqui é a região do sacro e aqui é a região do calcâneo. Então, o osso, ele, por ele ser pontiagudo, ele fere o tecido, né? E esse tecido que é mole, devido na fisiologia chama de cisalhamento. É quando o osso, de tanto ficar em contato com a pele, sem circulação sanguínea,
sem nutrição, ele vai rompendo o tecido e o tecido se abre e vira uma ferida. E essa ferida no início ela é pequena. Se não cuidar, ela vai aumentando, ela vai ficando em proporções maiores. Eu já vi um paciente no meu estágio de faculdade, no hospital, que a gente faz estágio em hospital, que tinha uma ferida no sacro que ela era enorme, ela era quase do tamanho do quadril. Então, imagine aí a proporção dessa ferida. De tanto esse paciente ficar deitado em decúbito dorsal, essa ferida só foi aumentando no hospital, porque não, infelizmente, teve negligência, né? Negligência por parte da fisioterapia, por parte dos técnicos de enfermagem que dão banho no paciente, eles que têm que estar virando esse paciente de 2 em 2 horas, não ocorreu essa mudança, né? E aí essa ferida ficou enorme. E a recuperação é muito longa. Até essa ferida se cicatrizar, se fechar completamente. E nesse local não dá para fazer fisioterapia, né? Porque ferida aberta dói muito, né? E aí esse paciente tem que ficar mudando de decúbito a cada 2 horas, né? E a parte da enfermagem é que vai cuidar dessa pessoa, fazendo a asepsia da ferida, né? Fazendo o debridamento das regiões mortas, das células mortas, para que o tecido se regenere. Isso requer tempo, né? Para uma ferida desse porte cicatrizar totalmente. E aí esse paciente vai ficar muito tempo sem fisioterapia, sem se movimentar, e aí vai ficando em fraqueza muscular, vai ocorrer as contraturas, né? Vai ocorrer a rigidez articular, diminuição do líquido sinovial, e a recuperação desse paciente vai ser muito difícil, ok? Para ele voltar a se movimentar de novo, muito difícil. Tratamento de longo prazo e longa duração. Então, muitas vezes, o paciente já sai do hospital com as úlceras, já chega em casa sem se movimentar, né? Porque, infelizmente, não teve todo esse suporte de preventivo, né? Porque se tivesse tido a cada 2 horas mudar de decúbito, a fisioterapia fazendo a fisioterapia passiva, mobilização passiva, alongamento passivo, mudando de decúbito, esse paciente jamais teria tido as úlceras de pressão, ok? Tudo bem? Então, esse slide é só para elucidar as regiões que vão surgir as úlceras, né? Que aí a gente tem que orientar a família, que é a família que está em casa também, né? Para mudar esse paciente de decúbito a cada 2 horas. Então, para que serve essa técnica, né? Eu já falei de algumas indicações para vocês, né? Agora, que ela vai servir basicamente para prevenir o aparecimento de várias deformidades, né? Principalmente deformidades articulares. Então, quando você muda de decúbito esse paciente, você está prevenindo que aquela articulação não apareça uma ferida, uma úlcera, porque uma vez aparecendo, aquela articulação vai ficar imóvel, vai ficar sem se movimentar por um longo período de tempo. E aí a mobilidade articular desaparece, né? Porque vai surgir contraturas. Estimular a circulação é muito bom, né? Principalmente para prevenir edemas. Se você está mobilizando esse paciente no leito a cada 2 horas, né? Então você está facilitando essa circulação, né? E quando ele está em decúbito dorsal, geralmente a gente coloca as pernas em elevação. A gente coloca travesseiros por baixo da região do joelho para que os pés fiquem mais alto e esse paciente ele faça movimentos com os pés sozinho, você orienta para prevenir os edemas de extremidades, né? De pernas, dos pés, ok? Que são as regiões que aparecem mais edemas. E esse posicionamento, ele também previne o aparecimento dos trombos, que a gente chama de trombos flebites. São trombos mesmos, que eles
se desenvolve no interior das nossas artérias, dos nossos vasos, justamente pela posição parada, pela êxtase do sangue. O sangue não está circulando, o que é que acontece? As regiões que têm gordura se acumulam em determinadas paredes dos vasos e vão ocorrendo os trombos de gordura mesmo, né? Isso é muito perigoso porque a partir do momento que esse paciente tenta se mobilizar no leito, perna edemaciada, perigoso, pode ter um trombo ali. A fisioterapia vai movimentar, mesmo de forma passiva, o que pode acontecer? Esse trombo, que a gente não sabe, a gente não vê, né? Ele pode se deslocar, se desprender dessa parede arterial e ir para o pulmão, gerando embolia pulmonar, que é uma doença muito grave. Pode ir para o cérebro, causando um aneurisma cerebral. Então, é muito perigoso o paciente ficar deitado na mesma posição, sem se movimentar. Então, a fisioterapia ela tem um papel extraordinário, seja de forma passiva, seja mobilizando ativo, né? A gente está contribuindo para que esse paciente não desenvolva edemas, não desenvolva trombos, não desenvolva úlceras, né? A nossa profissão ela é muito importante no atendimento desses pacientes em casa, no hospital, principalmente pacientes neurológicos, eles não podem ficar parados no leito, viu, turma? Muita atenção. Para quem for trabalhar em hospital, não esqueçam de fazer a fisioterapia motora. É muito importante para esses pacientes. Não façam só a fisioterapia respiratória. O que acontece muito em fisioterapeutas que vão atuar em UTI, na enfermaria, no ambulatório, é que vocês só fazem a fisioterapia respiratória. Tem que fazer a fisioterapia motora. Vocês não aprenderam a fazer a cinesioterapia, mobilização articular, alongamento? Então, esse paciente ele tem que ser mobilizado no leito, para evitar que realmente ele piore a cada dia. Porque o pulmão sozinho se movimentando, ele não vai dar conta, né, de fazer com que esse ar chegue até nas pernas, né? Esse sangue circule para os braços, para a coluna. Tem que mobilizar esse paciente no leito, não pode esquecer. A importância da mudança de decúbito também entra aí, tá? Além da gente fazer mobilização passiva, mobilização ativa, alongamento passivo, a gente também tem que mudar esse paciente de decúbito, ok? Levantar a cabeceira da cama na UTI, porque essa cama ela sobe a cabeceira para esse paciente ficar em decúbito sentado, é o melhor decúbito para fazer fisioterapia, porque ele já está em decúbito dorsal há muitas horas, né? Na hora que a fisioterapia vai para fazer o seu trabalho de excelência, você tem que, além da fisioterapia respiratória, colocar ele no decúbito sentado. É só pegar a alavanquinha da cama ali e girar. A cama ela vai ficando no decúbito sentado, sozinha. Muito fácil, muito simples, ok? Às vezes você não precisa nem pegar o paciente e colocar ele sentado. Só em você pegar a alavanca da cama do hospital e girar, que a cama vai ficando sentada sozinha.